uma condução exacerbada da resposta do sistema imunológico contra agentes que muitas vezes não tem problema nenhum. Aí tem uma explicação do molecular de competição, né, de anticorpos pelo antígeno que vai ajudar a explicar porque algumas pessoas têm hipersensibilidade e outras não. Muito embora os mecanismos eles não estão totalmente compreendidos. Então nós temos 6 casos de hipersensibilidade. Aqui o do tipo 5, que é uma hipersensibilidade estimuladora. Ele foi descrito há pouco tempo. Existem reações de hipersensibilidade inata vinculadas com algumas doenças, algumas condições muito específicas. Até o Parkinson pode estar vinculado com esse tipo de reação de hipersensibilidade. Mas nós temos aqui clássicas 4 tipos de respostas de hipersensibilidade. A do tipo 1, que vai estar vinculada aí com a desgranulação dos mastócitos mediadas pelo anticorpo, tá? O IgE. Essa aqui que vai causar alergia, então a hipersensibilidade do tipo 1. A gente também tem a hipersensibilidade do tipo 2, que é a citotoxicidade dependente de anticorpos, eu vou exemplificar isso para vocês. E a do tipo 3, hipersensibilidade mediada por imunocomplexos. Essas 3 aqui estão vinculadas então com anticorpos, ao passo que a hipersensibilidade do tipo 4, ela é uma hipersensibilidade tardia que vai ser mediada por células, e nesse caso aqui as células T. Então são respostas aí do sistema imunológico que de alguma forma fogem ao controle. Vamos ver se deu certo. Quem está tentando entrar aí, se conseguiu. Ok. Voltando. Então olha só, como é que acontece aqui essa hipersensibilidade do tipo 1? Lembra, eu já passei esse exemplo para vocês, né? Esse aqui é um mastócito. O mastócito ele tem muitos grânulos, esses grânulos possuem uma série de moléculas, leucotrienos, mas principalmente histamina, que são vasoativos. Inclusive se utiliza aí algumas substâncias como antagonistas para evitar a liberação ou para neutralizar esses grânulos que são liberados. Mas percebam o seguinte, então esse aqui é meu mastócito, uma célula de defesa que vai liberar uma série de grânulos aí que vai estimular a chegada de outras células. E esse receptor associado aqui à membrana desse mastócito, que é do tipo IgE, ele reconhece aqui anticorpos que estão vinculados a algum alergênio. Tá? O alergênio é a substância que vai causar alergia. Isso não quer dizer que seja uma substância perniciosa. Quer dizer que o corpo simplesmente foi capaz de desenvolver anticorpos contra um alimento específico, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? Quando há o contato com o alimento, ovo, amendoim, enfim, qualquer tipo de coisa que pode desencadear essa resposta, pólen também é outro exemplo, logo os anticorpos aqui estão associados já com esse receptor e aí a resposta, né? Olha só, os anticorpos já estão vinculados com o receptor, há a presença do alergênio, por exemplo, a molécula do alimento, e já ocorre a desgranulação e já tem a resposta imunológica. Se essa resposta for muito intensa, o que acontece é que o indivíduo vai ter o chamado choque anafilático, né, que pode ser fatal. Essa aqui é a hipersensibilidade do tipo 1 sendo mediada aí por anticorpos, a alergia. Hipersensibilidade do tipo 2, ela também vai ser dependente de anticorpos, mas aqui nós teremos a presença de células NK e células de macrófagos, por exemplo, que vão identificar esses anticorpos ou mesmo o complemento. Lembra que o complemento pode opsonizar uma célula-alvo e, consequentemente, quando há associação dessas células à molécula aqui do anticorpo, ela vai promover o ataque a essa célula-alvo, que nesse caso da resposta à hipersensibilidade pode ser a célula do próprio indivíduo, que tem anticorpos que se associaram por algum problema com a célula e aí as células de defesa vão e destroem essa célula-alvo aqui, que é do próprio. Não deveria acontecer. O terceiro caso de hipersensibilidade, aí, onde o anticorpo vai ser importante, é na formação de imunocomplexos. Então eu tenho aqui um antígeno. Esse antígeno é reconhecido aqui por vários anticorpos que promovem inclusive essas ligações cruzadas, formando um imunocomplexo, porque eu tenho aqui vários anticorpos associados com o antígeno,
E isso vai servir de palco aí de reconhecimento tanto dos macrófagos quanto dos neutrófilos, aqui nesse caso vão ter um papel muito importante. Lembra que o neutrófilo tem muitas substâncias também, principalmente intermediários reativos de oxigênio e nitrogênio que podem ser liberados. E aí esses imunocomplexos, que são uma tentativa da célula defender o corpo, às vezes um organismo é muito grande para uma célula, por exemplo, fagocitar. Então ela falha e ela libera substâncias. Né? Às vezes a presença de muitos imunocomplexos pode ser um indicativo para a célula que ela tem que, na falha de fagocitar, ela tem que eliminar as substâncias que ela tem presente dela, que são as substâncias que vão lesar os tecidos. E aí o indivíduo pode ter uma doença, né, em decorrência dessa lesão tecidual mediada por essas células do sistema imunológico. A imunidade a hipersensibilidade, do tipo 4, ela já vai ser mediada aí por células. Essas 4 são as mais conhecidas, mais estudadas, principalmente a primeira. Vai ser mediada, no caso do tipo 4, por célula T. Né? Então a célula T se associa aí com peptídeo sendo apresentado pelo MHC, complexo principal de histocompatibilidade, e libera aí citocinas. E essas citocinas vão trazer para essa região uma série de outras células e moléculas também que vão acabar danificando o tecido. O quinto tipo, que é por estimulação, a hipersensibilidade por estimulação, o anticorpo se liga, ele ataca o receptor, se liga ao receptor e, consequentemente, essa célula vai acabar sendo degradada pela ligação do anticorpo que ocorreu de maneira equivocada. Então, isso também é uma resposta de hipersensibilidade, só que por estimulação aí do anticorpo. E podem ocorrer casos de hipersensibilidade inata, onde nós temos aqui os receptores de reconhecimento de padrões e um padrão molecular associado ao patógeno, que nesse caso aqui pode ser uma outra molécula, inclusive do próprio, que vai se ligar nos PRRs, e essas células aqui da resposta imune inata vão liberar citocinas que vão atrair outras células e acabar aí causando problema tecidual. Então, nós temos esses 6 tipos de reações de hipersensibilidade, muito embora essas 4 sejam as mais conhecidas e dentre elas a primeira seja mais relevante. Essa aqui mediada por célula, essas aqui mediadas por anticorpos. Então vamos falar dessa primeira resposta de hipersensibilidade, que é a de desgranulação dos mastócitos mediadas pela imunoglobulina do tipo E. Tá, eu vou ler esse textinho aqui para vocês, não se apavorem, é só contando uma história das primeiras pessoas, no caso foram Charles Richet e o Paul Portier, que explicaram essa reação, né, utilizavam animais como cobaias. Então, enquanto nos empenhávamos para determinar a dose tóxica de extratos dos tentáculos de anêmona do mar, muito utilizado aí em experimentos, principalmente iniciais, na resposta imunológica, descobrimos logo que era necessário aguardar alguns dias antes da fixação, visto que vários cães só morreram no 4º ou 5º dia após a administração ou ainda mais tarde. Eles faziam experimentos com animais, né? Testavam a concentração de doses de veneno que podia ser letal para esses animais. Mantivemos os animais que não haviam recebido uma dose suficiente para morrer, de modo a realizar segunda investigação quando se recuperasse. Nesse momento ocorreu um acontecimento imprevisto. Os cães que haviam se recuperado eram extremamente sensíveis e morreram poucos minutos após a administração de pequenas doses. Não era o esperado. Lembre-se, a gente poderia até imaginar que haveria a produção de anticorpos contra esse veneno. Eles estavam tentando estudar o sistema imunológico. E de repente, aqui nesse caso, eles deram uma dose que não foi letal, mas da segunda vez que eles vieram dar dose, os cães passaram muito mal e morreram. Tá? E aí ele está descrevendo isso. O experimento mais típico, cujo resultado foi inquestionável, foi realizado em um cão particularmente saudável. Foi administrada uma primeira dose de 0,1 ml de extrato de glicerina sem que o animal adoecesse. 22 dias depois, como estava em perfeita saúde, apliquei uma segunda injeção da mesma quantidade. Em poucos segundos, o animal já estava extremamente doente, a sua respiração tornou-se difícil, ele mal conseguia se arrastar, deitou de lado, teve diarreia, vomitou sangue e morreu em 25 minutos. Então, uma reação que não era esperada. O que aconteceu aqui nesse caso?
resposta de hipersensibilidade. Esse cão teve um choque anafilático. O próprio sistema imunológico perdeu o controle da resposta de reação e culminou então com a fatalidade dessa criatura. Nesse caso, né, e é o que a gente pode observar muito, né, nas pessoas que têm crises asmáticas ou que as vias aéreas elas são comprimidas em resposta a algum tipo de alergênico, se observa a intensa constrição dos bronquíolos e brônquios, contração do músculo liso e dilatação dos capilares. Essa é a resposta, então, decorrente da desgranulação dos mastócitos, que liberam muita histamina. E epinefrina e cromoglicato de sódio pode reverter rapidamente a ação da histamina. Então, a pessoa assim, que pode, por exemplo, ter um choque anafilático, o menor sinal, por exemplo, ela pode fazer a alta administração de epinefrina e aí reverter essa ação exacerbada que a histamina vai desencadear no organismo, em decorrente da desgranulação dos mastócitos. Então, os mastócitos, dentro deles, eles têm a histamina. Quando eles recebem o estímulo, eles liberam a histamina. E isso vai causar essas reações exacerbadas em alguns indivíduos. Então, como é que acontece isso? Aqui tem toda uma via molecular. Então, a gente está falando de uma via aqui de transdução de sinal, que vai culminar com a ativação do mastócito. Então, quando o mastócito ele é ativado, ele libera uma série de substâncias, histamina principal, mas também vai ter heparina, protease neutra, fator quimiotático dos eosinófilos, que inclusive são elemento importante na resposta tardia. Então, a gente vai ter todos esses elementos sendo liberados em resposta a algum alergênio. Sempre que o indivíduo apresenta alguma alergia, ele tende a ter um contato inicial com o antígeno. No primeiro momento, porque olha só, esse é um tipo de hipersensibilidade que é mediada por anticorpos, então tem que ocorrer a produção de anticorpos. E a produção de anticorpos, ela não é instantânea. Lembre disso, ela demora vários dias, 2 semanas, pouco menos, para acontecer. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tem alergia, a intolerância é outro mecanismo, alergia ao amendoim, ele num primeiro momento tem que ingerir o amendoim para produzir anticorpos contra o amendoim. A partir desse momento que ele produziu os anticorpos, esses anticorpos eles já vão se associar aqui com um receptor que fica presente na superfície do mastócito. É isso que está mostrando aqui. Isso aqui é o receptor, tem correceptores, enfim. Mas a ideia é o quê? Que eu tenho esse receptor associado com o anticorpo. Então o anticorpo ele já fica ligado na célula. E quando o alergênio, a substância que vai causar a alergia, entra, né, no corpo, como o anticorpo está associado com o receptor, a resposta é imediata. Então tem que ter um primeiro momento de sensibilização e a partir disso a segunda reação ela já vai ser muito mais ligeira, né? Vai ter um tempo muito menor aí para ter a liberação das substâncias que estão dentro aí do mastócito. Então o que está mostrando aqui, eu tenho o meu receptor, inclusive aqui ligação cruzada, né? Tipo 2 anticorpos reconhecendo o mesmo alergênio. Eu não preciso reconhecer necessariamente o mesmo epítopo, eu posso ter anticorpos que reconhecem diferentes epítopos, no entanto, para o mesmo tipo de agente que vai causar reação alérgica. Então aqui estou vendo 2 anticorpos reconhecendo epítopos diferentes. E uma vez que o alergênio, então, se associa, eu tenho aí uma série de modificações, né, principalmente em estados que estão relacionados com a fosforilação. Existem proteínas aí críticas, principalmente essa SIC, que é a fosforilada e é capaz de ativar essa outra proteína aqui que é chamada de LAT, ou proteína LET, que vai desencadear então uma série de respostas, principalmente vinculada com a ativação de alguns fatores de transcrição. Novamente, nós falamos de fatores de transcrição, ou seja, essa resposta aqui desse alergênio tem uma via de transdução de sinal, né, via fosforilação de proteínas chaves, que culmina na ativação de fatores de transcrição, que são proteínas que regulam
diversos genes. Os genes produzem proteínas. Então, são proteínas que controlam, às vezes, milhares e milhares de proteínas. Tá? Então, quando eu tenho essa presença do alergênio, estou ligando aí vários genes que estavam desligados, tá? E aí estão sendo produzidas novas proteínas, novas substâncias. Eu tenho aí alvos do citoesqueleto e o próprio processo de mitogênese, né, pode ser induzido, tá? Induzir a própria divisão celular. Então, existe uma série aí de fatores que podem estar associados, assim como diacilglicerol pode ser produzido e ativar em moléculas que são importantes para a resposta imunológica, assim como outras moléculas que estimulam a saída de cálcio do retículo endoplasmático, e isso também com o objetivo de ativar outros fatores de transcrição, ou ativar outros genes, ou ligar outros genes, levando então induzindo talvez a próprio processo de divisão, mas nesse caso aqui o principal é a exocitose de grânulos. Então o alergênio ele se associa com o anticorpo que já está ligado ao receptor do mastócito, e isso vai via fosforilação causar uma série de modificações nas proteínas, e eu tenho estabelecido uma via de transdução de sinal que vai culminar aí com o ligar de alguns genes importantes e desligar de outros genes que não são relevantes também, e principalmente estimular a exocitose dos grânulos, porque já existem moléculas que estão preparadas dentro dos mastócitos. Dos mastócitos. Então essas vesículas que estão com grânulos ali são liberadas nesse momento. E aí essas vesículas possuem principalmente histamina, que vai desencadear essa resposta imunológica. Então, de uma maneira bem reduzida, é isso que acontece, né, quando um alergênio se associa com um mastócito. E ainda tem uma outra molécula importante, como prostaglandina D2, que vai precisar ser sintetizada, por isso que tem ativação de fatores de transcrição. Mas o ponto é, o alergênio se associa com a célula, que já está ali com o receptor e o anticorpo ligado na superfície, então só falta o alergênio chegar perto que ela libera tudo que ela tem dentro, e isso vai causar toda uma reação inflamatória. Essa resposta é muito rápida. É por isso que o indivíduo, se ela for muito intensa, o indivíduo pode ter um choque anafilático, que é o que aconteceu ali com os cachorrinhos. Agora, existe um problema. Muitas vezes, essas reações de alergia, elas estão vinculadas com substâncias que não causam mal algum. Né? Não deveriam, pelo menos, causar mal algum. E alguns indivíduos na população, muito provavelmente está relacionado com alguma condição genética, eles vão ter predisposição a desenvolver alergia. E aí o que esse gráfico está mostrando que se chama de marcha de alergia. E muitas crianças ocorre progressão temporal no desenvolvimento das alergias. Ou seja, o indivíduo ele já tem uma alergia do trato intestinal, por exemplo, apresenta logo desde cedo essa condição e, consequentemente, já se sabe que ele está predisposto a apresentar eczema, né, manchas, a vermelhidão característica. Depois disso, ele ainda pode apresentar asma ao longo da vida e, por fim, ainda a rinite. Então, se sabe quando o indivíduo tem algumas manifestações logo na infância que estão associadas com essas reações de hipersensibilidade do tipo 1, é possível prever, inclusive, quais doenças associadas com a alergia ele vai ter aí ao longo da vida. Então isso recebe um nome para isso, né? Se chama marcha da alergia. No Ocidente, isso é um dado bem interessante, 30% dos adultos e 45% das crianças podem apresentar, em maior ou menor grau, alergias ao pólen de gramíneas, pelos de animais e fezes de ácaros na poeira doméstica. Isso aqui é muito comum, a alergia à poeira doméstica. Que está condicionada aí à presença de fezes desse organismo aqui, que é o ácaro. Então, o ácaro da poeira doméstica causa aí uma série de condições alergênicas. Inclusive, eles estão em todo lugar. A cama de vocês é só ácaro. Depois de algum tempo, aí, o travesseiro de vocês, o peso dele é só ácaros. Então, existem muitos ácaros. A gente não observa eles, mas, de fato, eles fazem parte do nosso dia a dia. E muitas pessoas desenvolveram essas reações a esse tipo de organismo, que a princípio não causa grandes problemas, somente, né, a alergia. Esqueci uma coisa que eu vim procurar. Ok.
Então aqui mostrando alguns exemplos de alergênios, de insetos, ó, fezes de ácaro, veneno de abelha, tem pessoas que têm alergia, eu tinha quando era criança, não fiz o teste já faz muito tempo, espero não fazer. Barata alemã, animais, algumas pessoas têm alergia a gato, têm alergia a cão, algumas árvores, gramíneas, bolores, alguns tipos de alimentos, aqui tem o amendoim, mas pode ser ovo também, tá? Alergia ao leite, é diferente de intolerância à lactose, tá? E aí tem já uma série de elementos alergênios, eles já foram caracterizados, né? Inclusive aqui os exemplos do que são essas moléculas, tá? Que estão causando a intolerância ao alimento. É importante saber qual é a molécula, porque dependendo da situação eu posso utilizar alguma substância que neutralize a ação dessa molécula. Agora eu fiquei pensando ali, cães e gatos causam alergia. A Ana tinha me feito a pergunta ali de espirro. Não é uma condição normal? Não, mas aí é rinite. Será que, Ana, quando tu perguntaste, tu falaste da rinite, o espirro associado com a rinite ou somente o espirro? Não, espirro relacionado a algum cheiro. Por exemplo, eu não posso sentir o cheiro de pimenta do reino que eu espirro. Mas tu não tens rinite. Não, não tenho. Mas se eu ficar exposto a algum tipo de pó, eu fico uma semana dentro do nariz irritado, ouvido coçando. Acho que isso é rinite. Não, eu não tenho, por isso estou dizendo, mas me parece condição. Não, é que eu fiquei pensando agora, muitas pessoas têm, logo começam a espirrar, mas eu acho que isso é uma condição da pessoa já ter rinite. Então ela reconhece o alergênio, que por exemplo, que um cão ou que um gato pode ter, e aí ela fica com essa coriza e espirro, que daí sim é uma condição aí de alergia, mas em decorrência, né, dessa rinite que a pessoa pode ter. Mas eu vou dar uma olhada aí, exatamente, se só o espirro, sem rinite, sem coriza, pode ser uma reação alérgica. Mas aí eu não sei exatamente qual o mecanismo que vai desencadear. Teoricamente, olha. Professor, Oi. por exemplo, no meu caso, tanto cães quanto gatos, eu desenvolvo a reação alérgica no olho, que ele não para de coçar, ele fica muito vermelho toda vez que eu tenho um contato. Mas Tá. eu não espirro nem nada, assim. Se caracteriza por alergia só por esse contato ou tem que Não, desencadear uma sim, série? sim. Se tu já deves intuitivamente perceber o que é uma alergia, né? Então, sim, isso é uma alergia. Provavelmente essas moléculas ali. Interessante que afeta só alguns órgãos, mas, tipo, né, no caso o olho, mas de fato, né, é uma alergia decorrente aí de alguma proteína, alguma substância que é liberada pelos animais. E que o corpo, né, identifica como agente, né, potencialmente danoso, quando na realidade não é. Tá? Então ele perde o controle em alguns casos. Não se sabe exatamente qual o mecanismo que desencadeia a resposta. Vou dizer para vocês, olha só, uma das possíveis explicações. Eu tenho aqui a IgE, tá? E ela se ligou a essa substância que vai causar alergia. Mas nas pessoas que não demonstram nenhum tipo de alergia, vocês têm que lembrar que não é só IgG que eu tenho no corpo, tá? Eu tenho também vários outros tipos de imunoglobulinas. E pode estar presente muita imunoglobulina do tipo IgG e muita imunoglobulina do tipo IgA. E aí o que acontece? Antes desse alergênio, por exemplo, chegar e se associar com IgE, o indivíduo ele pode ter as IgAs e IgGs que se associam com esse alergênio. E aí, ao se associar com esse alergênio, não deixam que ele chegue perto da IgE. E aí não desencadeia a resposta. Então, essa é uma das possíveis explicações. Então, tipo, antes desse alergênio chegar no anticorpo, outros anticorpos mascaram ali esse alergênio e neutralizam ele. E aí os indivíduos, por isso aí 97% da população não tem nenhum tipo de alergia. Né? Aí essa outra minoria vai ter, né, esses casos mais clássicos aí de alergia a alimentos, animais, etc. É uma possível explicação, né, mas muito ainda não se sabe, muito embora existam substâncias que vão neutralizar. Tanto que quando vocês têm aí uma alergia muito forte, o que se toma? Estão falando aqui de IgE, por exemplo. Quando vocês têm uma alergia muito forte, eu não sei se alguém já teve um quadro de alergia. Alguém já teve alergia, não?
Olha, eu não sei quem comentou, desculpe não identificar pela voz. Quem é que comentou do gato ou do cachorro? Quem é que foi? Você falou? Valdeir? Eu. Valdeir, eu não sei se tu já chegaste a usar, olha, tipo, talvez um anti-histamínico, só para fazer o teste, ver se realmente funciona. Porque o anti-histamínico, ele vai bloquear a histamina que causa essa reação alérgica. E aí tu vai descobrir, né, se é de fato uma alergia, né? Então a gente tem como neutralizar essas substâncias aí que vão desencadear a resposta, né, do sistema imunológico. Vou fazer isso, porque já desencadeou muitos prejuízos para minha saúde ocular. Eu digo só por curiosidade, né? O ideal é procurar algum especialista que possa te. Eu não sei se tu tem gato, cachorro, né? Acho que não. Né? Não posso. Mas teoricamente, tipo, utilizando histamina está resolvido o problema. Né? Um antihistamínico aí vai neutralizar. Eu, por exemplo, tenho alergia a alguns tipos de alimentos, já fiz o teste, aí também antihistamínico funciona, que é a tranquilidade. Mas claro que, né, não é bom ficar fazendo uso contínuo. Então aqui um caso de, aqui está dizendo alergia atópica. O que é alergia atópica? A alergia atópica é aquela alergia que a gente tem a substâncias que são totalmente inofensivas. Mas o corpo, de alguma maneira, identifica aquilo como sendo um negócio não próprio, perigoso, passa a atacar, quando não deveria. Então o sistema imunológico extremamente vigilante também é um problema. Então aqui a reação imediata que a gente tem, vocês podem ver essa vermelhidão, né, essa protuberância que fica na pele. Aqui a diluição seriada, né, menos diluído, mais diluído, menos diluído, muito mais intenso. E ocorre, né, e é imediada aí por outras células como eosinófilos, tipo uma reação também alérgica tardia, que ó, depois de 5 horas. Essa reação aqui ela aparece depois de algum tempo, mas volta a ter uma reação mais intensa, né, mediada aí por outras células tardiamente. Então, testes cutâneos, enfim, com alguns alergênios, no caso aqui do pólen, desculpe, de gramíneas, nesse indivíduo. A gente consegue avaliar isso aqui, para a pessoa saber, por exemplo, existem testes, que são testes que se faz na pele do indivíduo, para saber se ele é alérgico ou não. Então, se faz esse testezinho, se o indivíduo apresentou essa condição, bom, já sabe que ele tem alergia a essa substância. Que pode ser muitas. Aqui, né, no caso de asma, a asma é uma condição muito interessante porque se acredita, apesar de não ser uma condição fatal, né, pelo menos, né, na grande, vasta maioria dos casos, é potencialmente fatal de fato, mas se o choque, né, for muito, choque anafilático for muito intenso, mas se gasta mais, por exemplo, com tratamento de asma que com de tuberculose de HIV. Então é uma doença aí com uma condição, desculpe, com um interesse, né, do ponto de vista da medicina. E existem muitas alterações, né? Essas alterações aqui, esse aqui é um trato respiratório, né? Um corte, uma via respiratória na asma grave. A gente vê a hiperplasia de algumas substâncias, de algumas regiões, o espessamento, mas o importante mesmo é a migração aqui de células para a região aqui dessas vias respiratórias, principalmente eosinófilos, que vão causar uma resposta aí, inflamatória mais intensas, e também a presença de células T, que vão manter a condição aí por mais tempo, porque as células T são potentes em eliminar citocinas que vão manter aquela condição inflamatória. Então tem um aglomerado aí de células de defesa ativadas na condição aí de asma em um indivíduo, principalmente num caso aí mais grave, mais crônico da condição. Então tem esses infiltrados. Aqui é uma região uma reação, desculpe, de eczema atópico na parte posterior do joelho. Isso aqui que acontece, né, quando tem uma reação também do tipo alérgica. Então aqui, ó, de uma criança alérgica a arroz e ovos. E isso também causa dano. Lembrem-se, por que eu tenho esse tipo de dano nessa condição? Toda resposta inflamatória há um tipo de lesão textual. Porque essas células elas possuem muitas moléculas bactericidas, espécies intermediárias de oxigênio, espécies intermediárias de nitrogênio que danificam as estruturas celulares, consequentemente danificam os tecidos. E aí eu posso ter, né, essa resposta exacerbada. Quando é um agente patogênico, né, até faz sentido isso acontecer, porque ele precisa ser eliminado às expensas da destruição tecidual, que depois vai poder ser reposta. O problema é que nessas condições aqui, onde esse alergênio ele não causa nenhum problema para o organismo, o corpo então acaba sendo lesionado de maneira desnecessária com substâncias que a gente tem contato, né, cotidiano. Isso que é o grande limitante nesses casos aí mais graves, porque o indivíduo não tem como
se abster assim de manter contato com absolutamente tudo. Já vi programas assim de casos muito interessantes de pessoas que tinham que se isolar totalmente da sociedade porque tinham alergia a absolutamente qualquer coisa. Inclusive casos muito extremos assim, que a pessoa tinha alergia a alguma coisa que desencadeava aí, não sei se é fato, nem vou falar. Nem vou falar porque não sei se Água. Eu vi uma menina que tem alergia à água, professor. Olha, ela não pode tomar banho nem beber água. Como é que ela faz? Não sei, eu li esse caso deve ter umas 2 semanas. É muito grave. Ela toma banho com toalha umedecida, com pouquíssima água. E para hidratar eu não prestei atenção, não lembro como é que ela faz. Eu já conheci casos assim de alergia a ferro, o que era um limitante, porque a pessoa acabava ficando extremamente tinha limitações, né, óbvias em virtude da baixo nível de ferro, mas casos aí de próprias ondas eletromagnéticas de alguma maneira influenciar, não sei. Essa daí eu já vi, eu ia falar, tipo Wi-Fi, essas coisas, e tem gente que é alérgica. Mas aí, tipo, eu só fico assim porque eu já vi várias chamadas, mas eu nunca parei para ler um trabalho sobre isso. Eu não sei exatamente como uma onda eletromagnética poderia influenciar na ativação. Claro que sim, né? Mas qual o mecanismo molecular que pode estar associado? Procurei já, mas isso faz tempo. Eu vou ver se eu encontro algo, mas... E aí eu explico para vocês se existir algum mecanismo, que eu duvido, né, que alguém tenha uma explicação para isso. Mas enfim, várias condições aí podem causar essa resposta de hipersensibilidade. Esse aqui é um caso de sensibilidade intestinal na asma. Esse aqui é o cromoglicato de sódio. Então, ele é um inibidor da resposta asmática. Nesse caso aqui, a pessoa tem alergia ao ovo. Então, esse aqui é o fluxo máximo, né? No caso de ar, de respiração que ela tem, vocês podem perceber, ela comeu ovo. Ela come ovo e a capacidade de respiração, né, vai reduzindo significativamente 2 horas após fazer a ingestão do ovo. E aí existem moléculas que vão ajudar, né, dependendo do caso, se essa pessoa não tiver um auxílio, ela vai acabar falecendo, tá? Porque ela não vai conseguir respirar. Pode-se usar isoprenina, e aí isoprenina vai evitar o problema aí dessa liberação das moléculas de histamina, consequentemente não vai ter essa reação aguda do sistema imunológico e aí ela vai ficar de boas. Então algumas moléculas são importantes. O outro caso aqui é o cromoglicato de sódio, que vai impedir totalmente a ativação dos mastócitos. E aí o indivíduo não vai manifestar nada. Então hoje existem aí substâncias que podem ser empregadas para o indivíduo não ter maiores problemas com essas moléculas aí do dia a dia. E a alergia a fármacos é muito interessante porque, perceba, essas duas moléculas, elas são extremamente parecidas. No entanto, a resposta alérgica mediada aí por anticorpos, no caso IgE, lembrem-se que existem essas regiões hipervariáveis que são capazes de reconhecer qualquer diferença. Então isso quer dizer que, dependendo do tipo de molécula, de fármaco que eu estou utilizando, uma pode causar alergia, mas uma molécula muito parecida, estruturalmente parecida, por ter algumas pequenas diferenças e por essa capacidade de reconhecimento do anticorpo ser muito específica, não vai causar nada no organismo. Então, capacidade de resposta ela é bem pontual para alguns tipos de moléculas. E mesmo aqui, antibióticos extremamente relacionados, eles vão ser reconhecidos de maneira diferente, pela própria especificidade do anticorpo. Existem alguns fatores que condicionam o indivíduo a ter a alergia. Aqui a questão da herança, né, genética, o histórico familiar. Se nenhum dos indivíduos tem essa condição de alergia, de desenvolver alergia, né, no caso a atopia, com substâncias comuns, o indivíduo tem uma baixa probabilidade, se nenhum dos pais dele tem essa condição de desenvolver a doença, mas se ele tem um já aumenta significativamente. E se ele tem ambos os pais aí com problema de alergia atópica, ele vai ter uma probabilidade acentuada aí de desenvolver a mesma condição. E aqui os níveis de IgE sérica. IgE associado lá com mastócito, lembra? Fica lá na membrana plasmática do mastócito.
E quanto maior a quantidade aí de indivíduos, não, de IgG sérica, maior a probabilidade dele ter aí o problema da atopia. Indivíduos com pouca quantidade de IgE sérica no soro, no plasma, tá? Ele vai ter uma probabilidade baixa de desencadear essa resposta. É um outro mecanismo aí que pode ajudar a explicar porque o indivíduo vai desenvolver esse tipo de alergia. A quantidade de anticorpos aí que se liga no mastócito. E existe uma série de produtos gênicos que vão influenciar a suscetibilidade à asma. Então aqui vocês estão vendo uma célula dendrítica responsável por fazer a apresentação do antígeno às células de defesa. Aqui duas populações diferentes de célula T identificando. Tá? E aí população aqui, principalmente as TH2 estimulam as células B produzir anticorpos, também estimulam os eosinófilos. E eu também tenho aqui os mastócitos com alguns genes pontuais. Então existem vários genes em todas essas reações que já foram caracterizados, estão de alguma maneira tornando o indivíduo suscetível ao desenvolvimento desse tipo de alergia. Que no caso uma PRR, né, PAMP, reconhece PAMP, também pode estar vinculada à hipersensibilidade. Então, uma série de produtos gênicos foram descobertos, consequentemente, às vezes, é possível utilizar algum medicamento que neutralize essas substâncias, os produtos aí produzidos por esses genes. Então, aqui no caso das alergias, isso aqui é um quadrinho que resume, isso aqui é uma reação local em verde, uma reação mais sistêmica em vermelho, aqui o tratamento, aqui o mecanismo. Na alergia, qual é que é o tratamento? Evitar o alergênico. Tá? Mas se eu não puder evitar, vai acontecer algumas coisas, síntese de IgE, consequentemente a associação com o meu mastócito, então hipossensibilização é possível promover talvez no indivíduo. Às vezes pode acontecer de uma forma de tratamento para uma alergia, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eu posso pegar uma criança que está ali com um processo, né, de reconhecimento de um tipo de molécula específica, pode ser do alimento, e fazer um teste de sensibilização. Eu vou colocando doses pequenas inicialmente em contato, né, com o organismo, depois vou aumentando as doses, acrescentando mais, né, desse produto que causa alergia, até que em algum momento o corpo fique, né, não tenha mais problema de sensibilidade a essa substância. Então isso é uma terapia que existe e pode funcionar. No entanto, não é garantia de que ela vá dar certo, mas é uma possibilidade de tentar, então, hipossensibilização dos indivíduos. Expor o indivíduo ao que ele tem alergia aos poucos? Sim, mas em quantidades baixas, né, e aos poucos, e estimular várias vezes. Até porque o corpo está reconhecendo aquilo, né, há o reconhecimento dessa substância que é estranha. E aí, quando ela chega em pequena quantidade, o corpo já causa uma reação alérgica extremamente grande, enfim, ou contínua, ou crônica. A ideia é que se use em quantidades mínimas da substância para que o corpo vá se acostumando com essa substância que ele está entrando em contato. Então é possível fazer isso, né? Em alguns casos funciona, mas nada garante que aquilo ali não vá continuar causando problema. Mas é possível fazer isso. Então existem essas possíveis aí terapias. Aqui, olha só, eu tenho ativação dos macrófagos, mastócitos também. Uma forma de tratar é utilizar anticorpos, anti-IgE, por exemplo, que vão desencadear a liberação dos grânulos, estimular a estabilização celular. Quando eu tenho, por exemplo, substâncias já sendo liberadas, né, eu posso utilizar antagonistas mediadores, ou seja, eu tenho ali uma histamina, eu posso usar epinefrina, isso vai contrabalançar e eu não tenho a manifestação. Mas em casos aí de fase mais avançada, onde eu tenho anafilaxia local, ou inflamação crônica, que pode acontecer, rinite alérgica, urticária, alergia a alimentos, eczema atópico, asma, aí a ideia é utilizar de fato inibidores de fase tardia, né? Mas quanto antes, né, for reconhecido o problema e tratado, mais fácil é de evitar esse processo de sensibilização do corpo.
Tá? Então existem algumas abordagens, só que é um pouco complexo, né? Porque o próprio organismo, né, que está, sistema imunológico, desligar o sistema imunológico também não é uma alternativa, senão a pessoa fica totalmente sensibilizada a qualquer tipo de doença. Tá? Então falei para vocês dessa reação de hipersensibilidade, que é a clássica, é a mais conhecida e a mais relevante, porque a gente está em contato aí com substâncias que são potencialmente alergênias todos os dias. Então, é um tipo de hipersensibilidade mediada por anticorpos, mas a gente ainda vai ter outros tipos de hipersensibilidade. Hipersensibilidade do tipo 2, que é a citotoxicidade dependente de anticorpos. Então, eu tenho aqui uma célula-alvo. Essa célula-alvo, ela pode se associar aí... desculpe, ela não se associa, né? O complemento se associa com ela, juntamente, né, com anticorpos, uma via aí da ativação do complemento que vai ser dependente de anticorpos, mas o complemento, quando ele é bem sucedido, se associa com uma célula-alvo, ele forma o MEC, que é o complexo de ataque à membrana, causa um desequilíbrio, cria um buraquinho na célula, né? E aí causa a morte por osmose dessa célula. Mas também acontece das células-alvo, né, estarem aí totalmente opsonizadas por anticorpos ou cobertas por anticorpos, e aí vão ser reconhecidas pelos macrófagos, que vão causar destruição, ou por células aí que também são responsáveis pela própria defesa do organismo. É um efetor aqui que reconhece, né, uma citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Isso também pode acontecer. E essa pode ser um tipo de hipersensibilidade, só que ela também vai estar vinculada aí com outras células, mas que não aquelas, principalmente o mastócito que a gente viu no caso anterior. Tá? Mas vai ter a presença aqui de anticorpo também. Nós temos anticorpos aqui muito importantes para a formação aí, antígenos, desculpe, muito importantes para a formação do sistema sanguíneo. Eu não sei se você se lembra das aulas de genética, isso aqui representa o sistema ABO. Então, como é que é lá no sistema ABO? Eu tenho aqui a membrana, e aí se associa a essa membrana, especificamente, né, a ceramida, né, que está ali na membrana celular, que é uma esfingomielina, um tipo de lipídio que está vinculado aqui nessa membrana, e a essa esfingomielina se associa um oligosacarídeo, né, algumas moléculas de açúcar, e a base aqui é a galactose e uma fucose. Tá? Se o indivíduo tem esse tipo de oligosacarídeo, né, essa estrutura na superfície das hemácias, né, estamos falando aqui de sistema, né, ABO, ele tem um antígeno do grupo O. Tá? No entanto, se esse grupo O aqui, se o indivíduo que inicialmente teria esse grupo O, ele tem a presença aí do gene B, esse gene B incorpora uma outra galactose. E essa outra galactose vai fazer com que ele tenha uma estrutura do tipo B. Então ele é do grupo B. Isso aqui é um indivíduo que é O, é isso aqui. O indivíduo que é B é isso aqui. O indivíduo que é A, ele tem uma pequena diferença. Ele tem essa acetilgalactosamina aqui incorporada, ao invés da galactose. E aí ele passa a ser um indivíduo tipo A. Esses aqui são os antígenos da superfície dos eritrócitos. E os anticorpos reconhecem isso aqui quando tem algo estranho. Por exemplo, o indivíduo aqui do grupo B, ele produz anticorpos naturalmente do tipo A, anti-A. E do tipo A, produz anticorpos do tipo anti-B. E às vezes pode acontecer no caso aí de transfusão feita incorretamente, hoje não, né? Mas antigamente isso podia acontecer. E aí, se eu coloco um sangue errado no indivíduo, os anticorpos passam a reagir e eu tenho um processo de aglutinação. Então, existem alguns grupos sanguíneos, né, ABO, os anticorpos específicos, tem o genótipo, tem o antígeno. Então, olha só, o que eu falei para vocês, o indivíduo tem um antígeno A lá na superfície da hemácia, do eritrócito, ele vai ter um anticorpo anti-B. Se eu tenho B, o anti-A. Se eu tenho antígeno A e B, não tenho anticorpo. E se eu tenho um antígeno O, eu tenho um anti-A e o anti-B. Então, não dá para fazer qualquer tipo de transfusão. E o corpo reconhece
qualquer tipo, né, de coisa que for incluída dentro, né, da corrente sanguínea que não é aquilo do próprio. Então tem uma reação total de hipersensibilidade decorrente do reconhecimento desse antígeno estranho que for introduzido, e aí isso vai ser dependente dos anticorpos ali que estão para defender o organismo. Caso similar também acontece com incompatibilidade, doença hemolítica do recém-nascido, o fator RH, acho que vocês se lembram disso. Num primeiro momento, busquem lá das aulas de genética, talvez, das aulas aí de genética, mais provavelmente. O processo de sensibilização. Eu tenho uma mãe RH negativo, e ela, enfim, casa com um homem que é RH positivo e ela passa a ter ali, lembra dos alelos, enfim, um filho RH positivo também. Esse filho RH positivo, durante o momento do parto, vai ocorrer o sangramento e inserção aí de moléculas aqui que vão ser reconhecidas, RH positivos, reconhecidas pela mãe. No segundo filho, se ele for RH positivo, as células da mãe vão produzir anticorpos contra as hemácias produzidas pelo feto. E aí, consequentemente, essa criança vai ter o problema lá de icterícia. Então, o que se faz aqui nesse caso? Logo que tem o primeiro parto, né, e ocorre o sangramento, se utiliza moléculas do tipo IgG anti, né, esse fator D. Né? Então, por isso que está dizendo anti-D, que é o RH positivo. Para evitar essa reação aí de ataque dos anticorpos da mãe, do corpo já da mãe, já sensibilizado, contra os eritrócitos do filho. Aqui uma reação ao teste de Coombs, que é utilizado para eritrócitos recobertos por... Oi. Eu só queria tirar uma dúvida. Sim, claro. Você falou sobre transplante de sangue também, quando é compatível, por causa da membrana. Sobre o RH, eu já ouvi falar que uma pessoa, por exemplo, se você tem um RH negativo, você só pode receber de RH negativo, né? Você não pode receber de positivo. Eu queria muito saber, porque eu li uma vez falando assim que pessoas com RH negativo poderiam receber uma vez uma transfusão de sangue com a diferença de RH. Aí eu queria saber se isso é verdade mesmo ou se você não pode, hipótese nenhuma. Sim, receber. pode. Pode, porque o RH não é um fator tão importante quanto o ABO. Tá? Então é possível disso acontecer. O indivíduo receber um sangue RH pelo menos numa primeira transfusão. Sim, é possível disso acontecer. Mas o corpo vai produzir anticorpos, né, no segundo momento. Então por isso que não deve se evitar. Então, num primeiro momento, não vai ter grandes problemas o RH. Tanto que o RH foi descoberto, né, depois aí do sistema ABO. Não sei se isso ajuda a responder a pergunta. Ajuda sim. Beleza. E aqui só mostrando como é que é essa reação. O fator RH ele é mais importante, né, e por isso que se fala muito dele, para essa situação aqui. Para a situação da mãe, que pode desenvolver anticorpos contra esse antígeno que fica na superfície da hemácia do filho. Então essa é a condição interessante do fator RH, porque crianças morriam disso antigamente, não se sabia por quê. Tá? Então hoje se tem uma explicação molecular, mas de fato não é um grupamento tão relevante quanto as outras moléculas que ficam na superfície da hemácia. Não que não tenha, né, a sua relevância. Mas aqui uma reação para verificar se de fato, né, as células ali, as hemácias, elas possuem esse antígeno D. Então o que acontece aqui, uma reação de Coombs positiva, que indica então que de fato essas hemácias possuem os anticorpos, é muito simples. Olha só, eu tenho aqui a hemácia, que foi reconhecida pelos anticorpos, e que é o anti-D, e para neutralizar, se utiliza aqui uma outra molécula que reconhece também esses anticorpos. E o interessante é que fica aglomerado dessa maneira porque se formou aqui um complexo. Então a coagulação, nesse caso aqui de reação de Coombs positiva, que exemplifica esse mecanismo molecular, né,
ocorre em decorrência da formação exatamente desses complexos aqui. Então, quando tem esses complexos, tipo, eu tenho uma reação positiva fulano. Por quê? Porque essa hemácia estava recoberta com o anticorpo lá anti-D, então eu utilizo aqui um outro anticorpo, um anticorpo secundário que reconhece esse anti-D. E aí eu tenho essa reação. Ou seja, esse indivíduo aqui, ou essa mãe, ela poderia ter problemas aí com um filho que fosse RH positivo. Essa aqui, mãe, não. No caso aqui, isso aqui é um controle. Mas essa reação ocorre, então está ok para ter filhos. Claro que hoje em dia a gente tem testes muito mais eu diria, relevantes até que se faz, né, do que esses assim, mais antigos, mas tiveram sua importância no seu tempo. O terceiro tipo de reação de hipersensibilidade que eu vou querer falar para vocês é esse aqui, reação de hipersensibilidade tipo 3, ela vai ser mediadas por imunocomplexos. Então, às vezes, tipo, formam ali um aglomerado de antígenos com anticorpos e as células vão lá e atacam essas regiões, só que elas não conseguem colocar esses imunocomplexos, né, para dentro delas, por exemplo, fazer fagocitose, então elas liberam substâncias que tem dentro e fora, isso causa um grande problema aí de lesão tecidual. Mas aqui só exemplificando essa hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, eu tenho que os antígenos, então eu tenho vários anticorpos se associando com esses antígenos, então formam um aglomerado, né, isso que a gente chama de imunocomplexo, que vai resultar então na própria agregação plaquetária, isso ativa a agregação plaquetária, né, liberação de aminas vasoativa, microtombo, para evitar a própria disseminação, vai toda essa substância acumula no local. E aí esses imunocomplexos também ativam aí os macrófagos, que vão liberar uma série de substâncias, né, principalmente espécies intermediárias e reativas radicais, né, intermediárias de oxigênio, de nitrogênio, que são os chamados radicais livres. Eu também tenho a liberação, o reconhecimento, então, por parte de neutrófilos e mastócitos, liberação de uma série de substâncias aí que são importantes para ativar muito mais o sistema imunológico. Ou seja, eu tenho um antígeno, ou vários antígenos, eu tenho muitos anticorpos sendo direcionados para aquele local, tem uma massa, então, ali, de anticorpos com alguns antígenos, e isso forma esses imunocomplexos, que acabam sendo reconhecidos de maneira exacerbada aí pelo próprio sistema imunológico. Então, olha aqui um exemplo mostrando a deposição de imunocomplexo aqui no glomérulo renal, lá nos rins, né, onde ocorre a filtragem. Então, isso aqui é uma célula epitelial, aqui é a membrana basal, a célula endotelial, tá? Então, célula endotelial, lembra-se? Então, importante, elas devem ser separadas para as substâncias passar. Tá? Então, aqui, esses imunocomplexos, né, grandes e pequenos, vão ter o seu papel importante aí para ativar esse tipo de resposta. Eu tenho a ativação das plaquetas e também dos basófilos. Os basófilos, eles são os correspondentes, por assim dizer, aos mastócitos na corrente sanguínea. Eles têm também IgE, eles ativam uma série de substâncias e eles vão liberar aí mediadores vasoativos, que vão fazer o quê? Separar os endotélios. Sempre a ideia é separar o endotélio para que as células possam ter o livre acesso, né, ao interior dos tecidos. Então, na presença aí desses imunocomplexos, eu tenho que a liberação de mediadores vasoativos que vão abrir então essas junções entre as células endoteliais. Eles vão se aderir nessas regiões e como eles são um problema e devem ser destruídos, as células muitas vezes não conseguem fagocitar, elas vão inicialmente eu posso ter o próprio microtombo plaquetário, que vai intensificar muito mais a resposta inflamatória, com a liberação de substâncias que vão atrair muito mais células para o local. E eu tenho também a presença, aí, por exemplo, dos neutrófilos, que prontamente reconhecem imunocomplexos no tecido. Perceba, isso aqui é membrana basal, as células epiteliais, né, estão apoiadas nessas células da membrana basal. E esse macrófago vai destruir esse imunocomplexo, mas à medida que ele destrói o imunocomplexo, ou tenta destruir, se ele for muito grande, né, vai simplesmente liberar a substância, ele acaba destruindo o próprio tecido. Então eu tenho uma reação de hipersensibilidade que vai ser mediada por imunocomplexos.
onde as células do sistema imunológico vão ser responsáveis por destruir tecidos do organismo, né, por essas deposições aí de imunocomplexos, né, que são muito importantes. A gente tem até, por exemplo, a produção de granulomas, né, granulomas crônicos, por exemplo, que surgem, na realidade, uma tentativa aí do corpo defender o próprio organismo. Aqui um caso aqui, de vermelhidão, né, essa vermelhidão cutânea, causada aí por depósito de imunocomplexos. Imunocomplexos se associam com algumas regiões e tem essa característica aí de trazer umas células de defesa que vão acabar destruindo os próprios tecidos. Então, bem caracterizado, né, lúpus, não sei se já ouviram falar dessa doença, uma das doenças autoimunes mais conhecidas, lúpus eritematoso sistêmico. Então, as lesões elas são sistêmicas, mas a gente pode observar aqui na face dessa pessoa, e uma série de outras lesões aí associadas também aqui no pé. Então, tem problema aí de imunidade, né, mediada por imunocomplexos. Então, a 1, a 2 e a 3, elas são vinculadas aí a anticorpos. A 4 não, a 4 ela é diferente. Eu vou ter uma célula T mediando a resposta. Não se preocupem, a gente já está quase no fim do que eu quero explicar para vocês. Existe uma série de testes, né, inclusive hipersensibilidade à tuberculina, que é utilizada para avaliar se células T estão mediando esse tipo de resposta. Outro tipo bem particular, há metais, né, alguns átomos específicos podem causar reação de hipersensibilidade às células. Aqui no caso, uma reação de pessoa alérgica, de hipersensibilidade, né? Não é alergia propriamente dito. Por quê? Porque esse tipo de reação de hipersensibilidade está sendo mediada por células T. Não é uma reação imediata, é uma reação que demora muito mais tempo para acontecer. Mas de fato existe. Então, a gente tem a base aqui bem caracterizada desse tipo de hipersensibilidade celular. Inicia-se com uma célula T, pode ser diferentes populações. Essa célula vai estimular outras células T, principalmente aqui células T citotóxicas. Lembra que as células T citotóxicas, elas reconhecem algum peptídeo específico, né, apresentado pelo MHC de classe 1 e promovem a destruição da célula. E aí eu tenho que lesão tecidual. Poderia ser um caso aqui de uma célula infectada por vírus, mas às vezes pode não ser. É uma célula normal ali que está apresentando uma molécula estranha, mas que é uma molécula que não vai causar um grande problema. Teoricamente, o problema vai ser causado quando o sistema imunológico reconhecer como algo estranho. Então, eu tenho essa célula aqui sendo ativada também por algum macrófago, né, que tem algum problema. Mas essa célula T, ela libera uma série de outras substâncias que vão ativar macrófagos, vão ativar eosinófilos e vão ativar, que por sua vez ativam outras células que têm aí como objetivo principal atrair mais células e liberar substâncias que vão basicamente causar lesão tecidual e que, como eu expliquei para vocês, o próprio granuloma crônico, né, vai ocorrer em locais onde a gente vai ter esse ataque ocorrendo de forma sistêmica, né, contínua, em virtude aí de algum tipo de agente que muitas vezes é impossível de ser isolado. Então, o grande lance desse tipo de hipersensibilidade é que os anticorpos não são importantes, né? As células T é que vão ser responsáveis por fazer a destruição, recrutando outras células, liberando aí substâncias as mais variadas possíveis, né, para ativar o sistema imunológico. Existe um tipo adicional, a gente vai falar isso mais na frente em doenças autoimunes, né, que é o acréscimo, né, um acréscimo mais recente feito a classificação, que antigamente eram só essas 4, que é a hipersensibilidade estimuladora ou do tipo 5. Eu só vou comentar aqui. Nesse tipo de hipersensibilidade, eu tenho um anticorpo que vai reconhecer a célula. Tá? E aí o anticorpo reconhece a própria célula do indivíduo, e aí esse anticorpo, ao se ligar na célula do próprio organismo, vai ativar aí os macrófagos, as outras células que vão fazer a fagocitose e vão acabar destruindo os próprios tecidos, de forma ativa nesse caso. Então, o caso do hipertireoidismo na doença de Graves,
vai ter um autoanticorpo. O corpo produz um anticorpo que reconhece as células do próprio organismo que não deveriam ser reconhecidas. E aí isso estimula a ação aí do sistema imunológico, das células que vão fazer a fagocitose ou destruição do tecido. Então, nesse caso aqui, na doença de Graves, existe um antirreceptor do hormônio tiroestimulante. Tá? Então, isso pode ser um problema, um tipo de hipersensibilidade estimuladora. Um anticorpo reconhece as células do sistema, as células do corpo, desculpa, e passa a destruir ele. A gente vai aprofundar isso em outro momento. E existem aqui as reações de hipersensibilidade inata, menos estudadas, como eu falei para vocês, as mais estudadas aqui são a do tipo IgE. E aí nós vamos ter algumas condições de infecções, como a síndrome do choque tóxico, a liberação específica de algumas moléculas, aí o complemento vai ser importante. A síndrome da angústia respiratória, causada então ali pelas LPS, lembro para vocês que eu comentei que eram endotoxinas lipopolissacarídeo de bactérias, por exemplo. Isso vai causar invasão aí maciça do pulmão por neutrófilos. Micro-organismos gram-positivos também podem causar a liberação de moléculas importantes para o reconhecimento do sistema imunológico. Existem algumas aberrações dos mecanismos inatos que podem conduzir a fibrose pulmonar idiopática, fibrose pulmonar, ou mecanismos inatos, a gente imagina então que sejam defeitos genéticos do próprio sistema imunológico, que vão fazer então que a gente tenha essa condição. E mais recentemente também se tem a proposta de que as respostas inatas, muito embora o mecanismo molecular não esteja bem esclarecido, elas podem contribuir para a doença de Alzheimer. Então, existe uma série de respostas de hipersensibilidade vinculadas com alguns problemas aí no sistema imune inato, mas não são tão exploradas